Na semana passada, um crime chocante envolvendo uma criança de 5 anos comoveu o país e chocou pela brutalidade. Na verdade, ele chocou não só pela brutalidade, mas sim pela idade dos suspeitos envolvidos no crime. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoias de Mães. Daqui é o seu canal de maternidade e aqui a gente traz todas as notícias que envolvem o mundo da maternidade. E infelizmente, grande parte das notícias ultimamente tem sido notícias muito tristes, tem sido notícias muito chocantes, mas que são questões que nós temos que conversar, que nós temos que levantar para que a gente possa tentar preservar um pouco os nossos filhos. Afinal de contas, tudo o que nós pais sempre tentamos fazer é proteger os nossos filhos, que são aí o nosso bem maior. Eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe. Sejam sempre bem-vindos a este canal. Esse crime aconteceu em Marabá, no Pará. O menininho Júlio Henrique, de 5 aninhos, foi encontrado morto às margens de uma represa. Foi levado, para o Instituto Médico Legal. Foi constatado que o menino teve morte não só por afogamento, mas também que tinha sido torturado. Inclusive, quando ele foi encontrado aí sem roupa. Inclusive, está sendo investigado se, por conta de ter sido encontrado aí sem roupa, se ele também não sofreu alguma violência sexual. Esse crime choca e realmente surpreende, porque os 3 suspeitos do crime são crianças. Uma criança de 9 anos, outra de 11 anos e um adolescente de 13 anos. As 2 crianças de 9 e de 11 anos foram encaminhadas aí para o Conselho Tutelar e o adolescente de 13 anos, ele foi recolhido e vai responder por um ato infracional que é análogo aí a homicídio. As investigações ainda estão em andamento e a polícia ainda não descartou a possibilidade de haver um adulto envolvido neste caso. Mas, por enquanto, os 3 suspeitos são as crianças. Inclusive, as crianças confessaram o ato, que foram eles realmente que empurraram o garoto para se afogar. E segundo a versão deles, a motivação foi por conta de uma briga, de um desentendimento por conta de bolinha de gude, ou foi de uma peteca, enfim, foi de alguma brincadeira. Eles se desentenderam e confessaram que bateram no menino até o menino desmaiar, depois tiraram a roupa, ele foi enrolado, parece que num fio de carregador de celular, e foi empurrado na represa, nesse lago. Ainda não tem como falar muito deste caso, porque a polícia ainda está investigando, não se tem, na verdade, ainda acesso realmente aos depoimentos certinhos sobre o que aconteceu, realmente a motivação, enfim, como se deu toda a situação. O que realmente se sabe é que essas 3 crianças estão envolvidas e que a investigação vai continuar. Ainda continua muito sem explicação, porque o menino Júlio Henrique, existem algumas versões de que ele saiu para brincar com os garotos, ou de que ele tinha saído da creche e encontrado com estes garotos. O que se sabe é que ele realmente estava sendo procurado, desde a quarta-feira, e que quando foi encontrado, já foi encontrado, o corpo sem vida. Foi uma comoção, até porque hoje em dia todo mundo tem um celular para filmar, e foi filmado, quando a mãe encontrou o corpo do garoto, a mãe ali, naquele momento de transtorno, muito emocionada, obviamente, triste, Então foi gravado, infelizmente essas imagens estão aí rodando na internet e óbvio que quem viu não tem como não se comover, Estamos falando de uma criança de 5 anos. Eu conversei com algumas mães a respeito desse assunto e me pediram para fazer um vídeo falando sobre isso. Acontece que é muito difícil falar exatamente sobre isso sem ter maiores informações. Qualquer coisa que a gente possa vir a falar sem ter informação, nada mais é do que hipótese, do que suspeita. Até porque a investigação ainda está correndo, como a polícia disse, ela ainda realmente não quer crivar que foi só exatamente os 3, pode ter um adulto por trás, envolvido, mas enfim, continua a investigação. Olha, e humildemente eu vou te pedir, se você não for inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal, que aqui eu vou deixar você por dentro de tudo que acontece no mundo da maternidade. Tudo que for informação, que possa de qualquer maneira te ajudar, a gente vai falar aqui no canal. Então, já se inscreve, se você não for inscrito, não esquece de deixar sua curtida. Os comentários que eu tenho visto muito na internet são de pessoas extremamente revoltadas, querendo justiça, o que é óbvio, principalmente quando se envolve criança. Todo mundo quer justiça, a gente sempre quer justiça, mas é muito delicado quando nós tratamos de assuntos que envolvem crianças. Quando são assuntos que podem levar uma criança a ser presa, quando são assuntos que crianças terão que ser julgadas. Então, a gente tem que entender que vai existir sempre o lado da emoção, são as pessoas que estão comovidas com o que está acontecendo, são as pessoas que querem justiça, são as pessoas que estão indignadas, que querem ver as crianças presas, e temos também o lado profissional, o lado científico, o lado analítico. E é óbvio que nem todas as pessoas estudaram psicologia, estudaram psiquiatria e podem falar desse lado. Claro que cada um vai falar mediante ao que entende do assunto. Se uma pessoa simplesmente está indignada, ela vai falar que a criança tem que ser presa. Eu estou aqui para falar sobre o que pode levar uma criança a matar.
Eu estou aqui para falar o que a ciência fala a respeito disso. Porque para falar exatamente da questão dos meninos, da questão desse fato, deste acontecimento, a gente precisa de mais detalhes. A gente precisaria entender muito mais sobre esse caso, inclusive quem são essas crianças, quem são os pais dessa criança, como vivem essas crianças, para que a gente realmente pudesse falar alguma coisa. Mas a gente pode falar em cima do que a gente sabe sobre crianças num contexto geral, né, cientificamente falando, de por que muitas crianças matam. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, apesar de não ser frequente, mas de vez em quando a gente escuta falar que uma criança cometeu um crime. Né? Não, às vezes não assassinato, às vezes um outro crime, às vezes um delito um pouco menor, mas isto realmente acontece. E o que leva uma criança a matar? Existem vários fatores que podem levar crianças a matar. Crianças que podem vir a cometer atos como assassinatos e outros crimes são crianças que podem ter sofrido abusos físicos na infância, traumas psicológicos. E quando a criança ela tem uma tendência a cometer crimes violentos, isso pode estar muito ligado ali a fatores que nós chamamos de fatores epigenéticos. Ou seja, tem a ver com o ambiente que a criança vive e a maneira que essa criança é criada. Tem a ver com o acesso dessa criança à higiene, à alimentação. Se essa criança tem uma família realmente estruturada ou não. Se essa criança tem aí acesso à educação, né, as condições básicas mesmo que a gente fala de higiene. Enfim, tudo isso está ligado à maneira como essa criança pode vir a se comportar no futuro. Se de repente a criança ela também não é cercada de afeto, se realmente é de afeto, de atenção. Enfim, se a criança não é suprida aí das suas necessidades básicas, e principalmente se a criança não cresce numa família estruturada e que te dá ali a atenção mínima que ela precisa, isso pode sim ser um fator desencadeante para que essa criança cresça e cometa aí atos de violência. Lembrando que isso não é um determinante, isto é uma possibilidade. Inclusive, pesquisas com menores de idade que cometeram atos infracionais, estas pesquisas o que mais apontam são crianças vindas de lares desestruturados, crianças que não têm acesso à educação, à higiene, à alimentação. Infelizmente, esses são fatores preponderantes para que a criança venha aí, de repente, infelizmente, a viver aí à margem da sociedade. Essas crianças que cometem crimes podem ser crianças que sofrem de transtorno de conduta. E o transtorno de conduta, ele pode ser revertido na vida adulta, ou seja, essa criança ela pode ter cometido atos infracionais quando era criança, adolescente, mas se essa criança for bem assistida, se essa criança estiver presente aí num ambiente favorável, né, num ambiente que a acolha, que a ensine, esse quadro ele pode ser revertido na vida adulta. Infelizmente, crianças que cometem crimes, crianças que vêm aí inclusive a cometer assassinato, na maioria das vezes são crianças que estão ali num ambiente que é fomentado pela violência, ou seja, são crianças que vivem em lares onde os pais brigam, onde existe violência doméstica, onde existe realmente, né, uma questão de vulnerabilidade social. Claro que, como eu disse, isso não é determinante, não significa que na classe média e na classe média alta que não vai acontecer de ter uma criança que possa vir a cometer um crime. Mas nesse caso nós não estamos falando de uma exceção. Normalmente, quase que por via de regra, a gente vê crianças que cometem crimes estarem normalmente, né, estarem inseridas aí nesse grupo do qual nós estamos falando. Então, uma criança, ela convivendo num ambiente conturbado, numa família desestruturada, as chances dela desenvolver aí uma patologia, as chances dela agir de uma maneira agressiva e isso se tornando cada vez pior ao ponto dela realmente cometer atos infracionais, inclusive mais graves, como, né, cometer um assassinato, a chance realmente ela vai aumentando nessas situações. Vale também ressaltar de que às vezes, esta questão, né, de cometimento de crimes, questão de crianças violentas, pode sim ser um problema já genético. O que a gente não pode dizer, por exemplo, é que uma criança é uma psicopata. Porque o diagnóstico de psicopatia, por exemplo, para quem não sabe o que é psicopatia, na verdade chama-se transtorno de personalidade antissocial, né, que é o nome científico. A psicopatia é um transtorno de personalidade antissocial ou sociopata, enfim. E para se determinar este diagnóstico, a pessoa tem que ter 18 anos ou mais. Isso não significa que a gente não acredite que existam crianças psicopatas, muito pelo contrário. A gente só não pode diagnosticar por não ter idade ainda, né, por não estar na maioridade. Mas claro que sim, já existem pessoas que já nascem, que já vêm aí, né, como se fala popularmente, com o gene da perversidade, né? Então, apesar de toda a comoção da situação, né, do que realmente aconteceu, ter sido algo muito ruim, né, algo muito triste, nós não podemos deixar de levar em consideração de que o cérebro de uma criança ele está em formação. Então é preciso ter cuidado quando a gente está falando de crianças. Por mais que a nossa emoção, né, ela fale mais alto, a gente precisa, né, tentar entender certas coisas que muita gente realmente não entende. Não que seja obrigação, né, das pessoas entenderem o cérebro de ninguém,
né? Mas é interessante que as pessoas possam ter sim esse tipo de conhecimento, né? Para não deixar realmente ser tomado pela emoção, ser levado pela emoção, muitas vezes até de repente fazer justiça com as próprias mãos, que é o que a gente muitas vezes vê acontecer. Então vale ressaltar, vale lembrar que o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, ele ainda não é um cérebro de adulto, ele ainda não está maturado, né? Então no cérebro do adulto já tem coisas que no cérebro da criança, no cérebro do adolescente não tem. Por exemplo, o lobo pré-frontal, que é o responsável aí pelas nossas tomadas de decisões, ele não está maturado no cérebro de uma criança e no cérebro de um adolescente, ele está maturado só no cérebro de um adulto. E é justamente aquele lugarzinho onde tem as nossas tomadas de decisões, o nosso discernimento, né, o nosso pode ou não pode. Então são coisas que é complicado de você avaliar, né, de você falar sem ter realmente uma noção do que você está falando, do que você está dizendo. Então são coisas que são complicadas de você, por exemplo, né, condenar de repente uma criança e um adolescente que pode vir realmente a ter uma mudança no futuro, né? Porque ele ainda está em formação. Então, muitas crianças e adolescentes que acabam cometendo crimes, algumas das motivações pode ser substância química, por exemplo, ou pode ser porque essa criança e esse adolescente não tem uma formação moral, não tem exemplos morais em casa, não tem realmente aí, não está sendo guiado para o bem, né? Pode ser por essa exposição à violência, pode ser justamente, né, por essa inserção num meio que não está fornecendo para ele o que ele realmente precisa, que é educação, que é limites. Esses fatores podem fazer com que essa criança aprenda errado ou não aprenda nada e acabe aí sempre agindo de uma maneira impulsiva sem realmente nem saber exatamente o que está fazendo. Como as crianças lá, por exemplo, alegaram que estavam brincando, né? Para eles meio que não passou de uma brincadeira. Tanto que dá pra gente ver que a percepção deles realmente é muito pueril, é muito infantil. Em suma, como eles realmente não têm ainda uma formação cerebral, eles estão aí realmente agindo no impulso, conforme as informações que eles estão recebendo. Enfim, é mais uma tragédia que envolve aí a maternidade, que envolve crianças. Como eu disse, é muito difícil falar sobre algo que a gente realmente não está inteirado, né? É aquilo que eu falei, não tem como a gente falar das crianças sem saber em que contexto que elas vivem, como são estes pais, né? Qual é a estrutura, né, que é oferecida para essas crianças, né? Então não tem realmente como a gente falar. O que a gente pode falar de uma maneira genérica sobre o que acontece com crianças aí que a gente sabe que cometem crimes, e o que pode ser dado de dica para você de repente ver na sua casa, assim, uma criança tá entrando aí num comportamento que não está te satisfazendo, né, que você tá vendo que não é uma coisa legal, é você ficar sempre atento aos comportamentos da criança, às mudanças de comportamento da criança, né, se a criança quer ficar ali muito isolada, a maneira que a criança trata outras crianças, a maneira que as crianças tratam os animais, porque existe coisas que é coisa de criança e existe coisa que excede. Nós vamos falar mais sobre isso aqui no canal, porque infelizmente essas coisas às vezes estão até mais perto da gente do que a gente realmente imagina. E é óbvio que aqui esse canal quer ajudar vocês, pais, a ficarem realmente mais antenados, a ficarem mais por dentro desse tipo de comportamento, desse tipo de situações que pode acontecer aí na sua família. E cuidados são sempre bem-vindos. Mas o que a gente pode fazer é se solidarizar à família, né, mandar aí os nossos sentimentos para esta mãe, força, e que as investigações se concluam, porque a família das outras crianças também com certeza devem estar abaladas também. Com certeza não deve ser nada fácil. O que o canal aqui deseja é que essa situação se esclareça o mais rápido possível, para que as pessoas realmente possam ter aí pelo menos um pouco, né, de paz, se é que realmente é possível. Mais uma vez, se você gostou do meu conteúdo, se inscreve no meu canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, que aqui eu te deixo por dentro de tudo que está acontecendo na maternidade. Gostaria que nós pudéssemos realmente falar só de coisas boas, mas nós temos que nos manter informados sobre tudo que possa fazer a nossa maternidade ser um pouco mais tranquila. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.